Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória a Deus, por mais um dia. As ricas misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. E isso é motivo de alegria. Aleluia, glória a Deus. Você já orou hoje? Já agradeceu a Deus por mais um dia? Então, nesse dia, estou aqui para deixar uma palavra de boas novas para o nosso coração. Tanto para você como para mim. Vamos descobrir o que Deus tem para nós hoje, juntinhos. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Você é a igreja ou você é o templo do Senhor? Então, né, melhor dizendo, você é o templo do Senhor, porque a igreja é uma sala física, mas o templo é o seu corpo. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, ele habita em nós, no templo do Senhor, né? Nós somos o templo, ele faz morada dentro de nós. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos uma palavra para falar, né? Porque antes de fazer qualquer coisa a respeito do reino de Deus, nós temos que orar, temos que meditar na palavra. Primeiro a palavra fala com a gente, depois vai falar com quem vai ouvir a palavra, né? Porque sem Deus nada nós podemos fazer. A palavra também vai dizer para onde nós iremos se só Ele tem a palavra de vida eterna, né? Pedro reconheceu isso, ele falou assim: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Então, a palavra do Senhor é boas novas. A palavra do Senhor é boas novas. A palavra do Senhor é luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos todos os dias. É ouvir uma palavra. É ter uma palavra para nós direcionarmos nosso caminho mediante a palavra do Senhor. Muitos querem ouvir a palavra do Senhor para ter uma resposta, né? Outros querem ouvir a palavra do Senhor para ter um direcionamento. Outros querem ouvir a palavra do Senhor para ter cura nos ossos, porque a palavra do Senhor cura ossos. A palavra do Senhor é vida com abundância. A palavra do Senhor é viva, eficaz. A palavra do Senhor é... O que mais que eu posso dizer? É que eu estou lembrando aqui, o Espírito Santo me lembrando e vou falando. A palavra é como uma espada de dois gumes, né? Que penetra a divisão da alma e do espírito. A palavra do Senhor é amor, porque Jesus é amor, né? Deus é amor. Deus deu seu único filho por amor de mim e de você. E a palavra do Senhor é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso é a palavra do Senhor. Então, por que nós temos um manual? A palavra do Senhor. Para nós ver os exemplos e seguirmos. Ler a palavra do Senhor e aprender. Ter o discernimento do Santo Espírito e sermos guiados e saber o que vai acontecer para a gente não cair nos erros do que os nossos irmãos antepassados caíram. Evitar o máximo que a gente pode para não cair, para continuar firme, para acrescentar a fé, porque diz que quando a gente aumenta a nossa fé, quando a gente ouve a palavra de Deus. Então você só vai aumentar a sua fé se você ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é essencial. A pergunta é, você tem uma palavra de Deus na sua vida? Você tem uma palavra guardada no seu coração? Alguém já profetizou alguma palavra e que vai se cumprir uma promessa na sua vida e você pegou aquela palavra e guardou ela no seu coração? Ou você já tirou, já está lá escondidinha lá na gaveta, ou já tirou para fora de volta? Ou, isso não vai acontecer e desistiu de vez? O que você tem feito com a palavra que liberaram sobre você? Uma palavra que alguém profetizou sobre você que vai acontecer na sua vida. Você crê na palavra?
Vamos ver na palavra do Senhor exemplo de uma pessoa que, quando o anjo profetizou, né, ele veio dar boas novas para ele e ele não creu. Imediatamente ele teve a consequência da falta da fé dele, porque ele veio profetizar o que aconteceria com ele e ele ficou duvidoso. Quando alguém profetiza alguma coisa para você, se tiver mediante a palavra de Deus, você toma posse, porque a palavra do Senhor vai dizer: crê no Senhor teu Deus e crê nos seus profetas, que você vai prosperar. Então, creia, né? Creia na palavra de Deus, é isso que eu estou falando. Então, ele não creu. E imediatamente ele mudou. Estou falando de Zacarias. No capítulo 1 de Lucas, verso 18, 19, ali vai ver o anjo Gabriel falando, né? Que ele está diante de Deus. Ele está o tempo todo diante de Deus. E que ele veio dar boas novas para ele. Só que ele não acreditou, porque ele perguntou: como terei certeza disso? Se eu e minha esposa somos avançados de idade. Zacarias e Isabel era estéril, né? E eles não poderiam ter filhos. Só que Zacarias estava orando, porque lá mais em cima você vai ver que o anjo Gabriel falou assim: não temas, porque ele apareceu do lado direito do altar, do incenso, onde ele estava dentro da casa de Deus, ali prestando adoração. E ele falou: não temas, porque Zacarias ficou com medo. Não temas, eu sou o anjo Gabriel. Fui enviado para te dar boas novas. Né? O anjo Gabriel falou: fui enviado para te dar boas novas. Sua oração foi ouvida, né? Isabel vai gerar um filho. Na cabeça dele não passará navalha, ele não vai beber vinho, ele vai ser uma pessoa muito amada por todos, né? Ele foi falando acerca do filho deles, que seria o João Batista. Só que Zacarias duvidou. Ele falou: como saberei disso? Como terei certeza disso? Olha a dúvida. Onde há dúvida, há falta de fé nitidamente. E o anjo Gabriel, por causa da sua dúvida, por causa dessa atitude sua, dessa sua resposta, você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. E ele ficou mudo imediatamente. Filho, duvida. Não duvida da promessa. Verso 20, né? Capítulo 1 de Lucas, verso 20. Ele fala assim: você vai ficar mudo agora porque você não acreditou nas minhas palavras, que no tempo determinado vai nascer o teu filho. Então, até o tempo determinado que vai nascer o teu filho, você ficará mudo. E aí Zacarias já saiu dali de dentro do templo. Mudou, fazendo sinais, porque ele já não falava mais nada. Uma pessoa que falava ficou muda até a criança nascer, porque duvidou, não teve fé. Vamos ver, ele não teve fé, mas ele profetizou. O anjo veio profetizar na vida dele, falar que ia acontecer, né? Ele não teve fé, mas aconteceu. Mesmo ele não tendo fé, aconteceu. Só teve o castigo de ficar calado para que acontecesse. Vamos ver, gente. Eu lembrei agora, né, da passagem de Abraão e Sara também. Sara também, lembra? Ela era estéril. O que aconteceu? Quando o anjo veio falar com o esposo, com Abraão, que ela seria a mãe de Isaac. Ela fez o quê? Ela riu. Mas ela riu atrás da porta, porque ela escutou a conversa do anjo. Ela riu. E perguntaram por que ela estava rindo, mesmo que ela estava escondida. O anjo sabia que ela estava lá atrás da porta, na cortina da porta, escondida, rindo. Cuidado, hein? Quando alguém falar uma palavra de Deus para você que vai acontecer, não duvide, vai acontecer. Creia somente, tenha fé. Cuidado que o anjo vê tudo.
Então vamos ver que João Batista, ele veio, ele era cheio do Espírito do Senhor, Espírito Santo, dentro do ventre de Isabel. Porque quando Isabel foi ver Maria, Maria foi ver Isabel, melhor dizendo, ela já estava grávida de 6 meses e ele, o Espírito Santo, se comunicou. João Batista com Jesus já se comunicaram dentro do ventre. Isabel era estéril e estava grávida, já era velha de idade, avançada de idade. Deus ama trabalhar nas impossibilidades. Ele falou que é impossível para o homem, é possível para mim. Então era impossível para eles, aos olhos de homens na terra, era impossível. Mas para Deus não era impossível. Não existe nada. Então vamos ver. Zacarias ficou mudo para que ninguém soubesse da promessa de Deus. Isabel, quando ficou grávida, ela ficou 5 meses dentro de casa. Dentro de 5 meses, a barriga já aparece. Ela não saía de casa. Dentro desse período, ela ficou em casa, sigilo absoluto. Se Deus falou que tem algo grande para fazer na sua vida, sigilo absoluto. Cala a boca, não conta nada para ninguém. Creia somente, tenha fé. Para acontecer as coisas na sua vida, você tem que ficar calado. Vamos ver que Zacarias teve que ficar calado, não porque só duvidou, faltou fé nele, mas para que ele não saísse contando para todo mundo que ele ia ser pai. Para não atrapalhar o trabalhar de Deus, a gente tem que ficar calado, para que a promessa se cumpra. Zacarias, ele era um sacerdote, pai de João Batista. E Isabel era parente, descendente de Arão. Então, ambos eram temente a Deus, serviam a Deus, eram fiéis a Deus, obedeciam os mandamentos de Deus. Mas houve um momento de tanto esperar, né, porque ela ficou, ou era estéril, de tanto esperar, eles achavam que não ia acontecer mais. Achavam que não ia ter filhos. E ela, no final, lá no verso 26, ela fala assim, Deus se lembrou de mim, Deus olhou, né, me tirou da humilhação diante do meu povo, porque ela era humilhada. Uma mulher que não tinha filhos antigamente era humilhada. E ela foi exaltada. Depois de velha, mas foi. Entendeu? Tem um tempo certo para acontecer as coisas. Não se desespere. Se ainda não aconteceu, creia que vai acontecer. Fique na posição, saiba esperar. No tempo do Senhor vai acontecer. Relaxa. Creia na palavra que foi liberado sobre a sua vida. Toma posse dessa palavra, guarda ela no seu coração e trabalhe em favor dessa palavra. E vai acontecer. Mas no tempo do Senhor, você talvez está em processo de crescimento. Então você tem que saber esperar. Não fique duvidando para que você não venha ter problemas no mundo espiritual. Porque Zacarias teve problema porque ele duvidou, ele ficou calado. No momento que ele recebeu a profecia ali, ó, que ia nascer o filho dele, ele ficou calado até o filho nascer. Depois ele voltou a falar quando a criança nasceu. Mas antes ele ficou o período todo calado. Então, aprenda a andar calado. Não fala para todo mundo. A sua promessa, guarda ela no seu coração. A palavra de Deus hoje para minha vida e para você é: não duvide. Creia na promessa de Deus. No tempo certo vai acontecer. Amém? Não fique desesperado. Não fique falando para todo mundo. Esteja caladinho. Quando estiver perto de acontecer, mantenha sigilo, igual Isabel fez. Ficou 5 meses, ó, com a criança na barriga, mas dentro de casa, sem sair, sem expor, porque era um projeto de Deus. E as coisas de Deus tem que ser mais sigilosa, né? Não tem que ficar falando para todo mundo, não. Aquilo que Deus tem para você vai vir até você, não se desespere. O que é seu, ninguém vai tomar, ninguém. Porque se é seu, já foi profetizado que vai acontecer para você, então vai te encontrar. Então você fica tranquilo e sossegado, tá? Não desista, persevere, caminhe, foque em Jesus Cristo. Tenha um bom dia, uma semana maravilhosa.
Creia que Deus está contigo a todo instante. Nunca duvide disso. Deus está contigo todos os dias até os finais da consumação dos séculos. Promessa de Deus para nós. Não duvide, lembrando que você não pode duvidar. Você tem que crer na palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.